materialidade do crime que nós falamos. Existe o crime, achamos na rua um cadáver com 21 tiros de calibres diferentes. Pronto, esse sujeito foi morto. Né? Ponto. Um cadáver, alguém foi morto. Agora temos que achar os responsáveis. Temos que achar os responsáveis. Então, a materialidade está posta. Tá dada. E tanto é verdade, como o presidente Michel Temer está reconhecendo que houve tentativa de golpe. O advogado novo de Bolsonaro, que é muito bom advogado, vai dar trabalho para a acusação. Né? Eu vi isso. Ele já saiu fora desse discurso de negar a tentativa de golpe e já vai para uma outra linha, que é negar a autoria, negar a participação do cliente dele no crime. Agora, é esse outro debate. Quem participou, quem não participou, a extensão de participação de cada um. O Bolsonaro alega, inclusive com esse novo defensor, que ele estava debatendo, vou trazer aqui a tese do Bolsonaro e depois vou ler um trecho do tal do discurso do golpe que foi encontrado com ele, né? Ele estava apenas debatendo, então é isso que você falou, ele não nega que os fatos aconteceram, mas na defesa dele ele fala o seguinte, olha, eu estava só debatendo remédios constitucionais que estavam dentro das leis, ou como ele diz, dentro das 4 linhas, né? Para caso houvesse uma fraude na eleição. Então a minha pergunta é o seguinte, não houve fraude na eleição, o Exército fez lá o seu trabalho para tentar identificar, não identificou nada, o próprio PL, partido do Bolsonaro, contratou um instituto chamado Instituto Voto Legal, que fez lá também um trabalho para tentar identificar problema na eleição, não identificaram, nem eles próprios conseguiram identificar e esconderam esse relatório, mentiram, né? Nesse relatório a gente viu com o relatório da Polícia Federal. Se houvesse algum indicativo de alguma fraude na eleição, o Bolsonaro teria como remédio, segundo o que foi pego aqui na minuta golpista, que seria um discurso de rádio e televisão, tá claro ali que ele faria um discurso de rádio e televisão, ele fala o seguinte, eu vou ler o trecho final, doutor, e aí a gente comenta. Diria o presidente da República, afinal, diante de todo o exposto, ou seja, diante do indício de fraude nas urnas, né, e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito, jogando de forma constitucional dentro das 4 linhas, está escrito no tal da minuta, né? Com base em disposições expressas na Constituição Federal de 88, declara o estado de sítio e ato contínuo, operação de garantia e da lei e da ordem. Se houvesse uma fraude nas urnas, o remédio seria o estado de sítio ou nem isso faz sentido? Não faz nenhum sentido. O remédio seria recorrer à Justiça Eleitoral para que ela invalidasse a eleição, caso comprometesse o resultado dela. Né? Não você colocar na realidade, o estado de sítio tem um outro sentido, se eu pudesse falar. Claro, vamos lá. As ditaduras do século XX, os melhores estudiosos no assunto, Ernest Frankl, por exemplo, nós lançamos pela revista editora Contra a Corrente esse ano, a primeira tradução em português do livro dele. Ele observa bem, as ditaduras foram estados duais, ou seja, estados que têm de um lado o estado de exceção, de soberania bruta sobre os corpos, que retira direitos e proteção política e jurídica dos corpos. No caso da Alemanha nazista, que é o que ele descreve, a Gestapo, aqui no Brasil, o DOI-CODE, DOPS, etc. Tortura, assassinatos, assassinatos, etc. Mas isso convive com um Estado liberal, normativo, burocrático, né, típico do Estado de Direito. Isso convive, né? Na Alemanha nazista você tinha juiz, promotor, advogado, lei, parlamento, tinha tudo. Né? Aqui no Brasil, na ditadura também. Agora, se iniciam as ditaduras do século XX como? Através de decretos de exceção, decretos de sítio, decretos de emergência. Hitler instaurou sua ditadura 3 meses depois do fogo no Reichstag, por um decreto de Hindenburg, que decretou estado de exceção ou de emergência com base no artigo 48 da Constituição Democrática de Weimar. Aquilo iniciou a ditadura nazista. Em tese legal, entre aspas. Aqui no Brasil, a ditadura foi instaurada por um ato institucional, número 1, que dizia estar cumprindo ou mantendo a Constituição de 1946. Toda ditadura, sem exceção, no século XX, teve um ato de declaração jurídica da sua instauração, alegando que a normalidade democrática prosseguia. Até no nazismo, que matou 11 milhões de pessoas em campo de concentração, produziu uma Segunda Guerra Mundial, a gente sabe da história. Né? Até no nazismo havia a ditadura hitlerista durante todo o percurso dela. A Constituição Democrática de Weimar foi mantida formalmente em vigência, né? Suspendida parcialmente. É o que o decreto de sítio pretendia. Ou seja, só para deixar claro, eles não chegam no poder falando, olha, a gente está rasgando a Constituição e dando golpe no Estado. Não, ao contrário, eles chegam por um decreto
como esse decreto de estado de sítio, que é o decreto de exceção previsto na Constituição brasileira. Dizendo que estão protegendo Isso. o Estado Democrático É um de tipo Direito. de constitucionalismo abusivo que falam os americanos. Você usa da Constituição para acabar com a própria Constituição. Né? Foi assim no século XX, foi assim na ditadura militar brasileira, foi assim na ditadura hitlerista. Bolsonaro nada mais está fazendo, quando ele cogitou de produzir o estado de sítio, conseguir esse roteiro antigo. Eu diria até que ele está mal informado, hoje em dia o autoritarismo não é mais assim. Mas seguir esse roteiro antigo da decretação de uma ditadura no país.